Imagina você lançar um filme que seja um sucesso e que fique marcado nos corações de uma geração inteira de fãs de filmes de terror. Aí depois você lança um segundo filme que também faz com que muita gente fique fã do personagem, e quando as pessoas menos esperam, você lança um terceiro filme. Um terceiro filme que parece ter sido escrito com a bunda e que mancha completamente tudo que foi criado até então. Um filme ruim, com atuações fracas, um roteiro preguiçoso pra caramba, personagens burros e uma máscara que claramente foi comprada na internet em algum site de segunda categoria. Sim, meus caros, eu me refiro a Olhos Famintos 3, esse pedaço de estrume em forma de filme que nós vamos comentar hoje aqui no Pipoca Velha TV. Vem comigo, que hoje é dia de reclamar de filme ruim. Bom, eu confesso que eu não sou lá um grande fã de filmes de terror. Nunca fui um grande admirador do gênero, mas sempre gostei bastante de Olhos Famintos. É um dos poucos filmes de terror que realmente me impressiona de forma positiva. Olhos Famintos é aquele típico filme de terror americano que investe tempo naquilo que dá certo. Dois jovens saem pra viajar, coisas esquisitas acontecem, um ser sobrenatural surge pra encher o saco e pronto. Temos um baita filme. Funciona, é divertido. Não é um filme de terror que configura entre os maiores clássicos de terror da história da humanidade, mas também não deixa a desejar. O fato é que filmes de terror normalmente sofrem com a maldição da continuidade. Terror é um gênero que dá grana, muita grana, e isso faz com que a galerinha que investe nesse tipo de material cague para qualquer fã que queira entender melhor como funciona o universo daquele filme. A maioria desses filmes que se tornam grandes franquias de terror acaba decepcionando em algum momento, e o nosso amado Olhos Famintos não conseguiu escapar disso. O primeiro filme é muito bom, o segundo é ótimo também, mas o terceiro, my friend, esse é uma porcaria. O filme é tão zoado que até a dublagem em português dele é meio esquisita. Esse filme comete o erro clássico de muitas franquias. Ele tenta juntar tudo em uma salada só e tenta explicar coisas que ninguém perguntou, sem contar nas supostas novidades que o filme tenta entregar que não agradam ninguém, como por exemplo, uma espécie de força tática que caça o monstro. Eu não sei nem dizer o quão ridículo isso parece dentro do filme. Tudo nessa desgraça dessa força tática deles é zoado. Até o emblema deles parece ter sido feito por um adolescente no Canvas, cara. Olha pra isso. A galera não se preocupou nem com o design do negócio. É um emblema superficial pra caramba. Sério que teve alguém que olhou pra isso e disse: Acho que esta pode ser muito bem a minha obra-prima. Bom, mas deixa eu fazer um breve resumo desse câncer em forma de filme para que tu não precise dar esse trabalho aos teus lindos olhinhos, meu caro amigo. O filme começa bem, com um personagem fugindo do monstro em uma cena bem feita, mas é só até aí que o filme presta. Juro, só tem essa cena que vale a pena elogiar, porque daqui pra frente é só ladeira abaixo. Depois disso, a gente tem uma cena onde a galera encontra o caminhão do nosso monstrengo, que é um caminhão vivo. Sim, ele tem vontade própria. É um Herbie do inferno e aqui dá pra ver a qualidade da dublagem dessa parada. Nada contra dubladores iniciantes. O problema pra mim não é nem a voz dos dubladores em si, mas a direção de dublagem só cagou pro filme. Simples assim. A gente tem essas cenas onde toda a aura do personagem do Stan Shaw é construído, mas isso meio que não serve de muita coisa. O filme vende esse personagem como sendo o cara que vai resolver toda a parada, mas no fim ele é só mais um dos personagens comuns da trama que nada pode fazer contra o vilão. Esse filme é cheio de cenas onde os personagens não sabem muito bem o que estão fazendo, como uma cena onde um dos caras é capturado e a policial que tá com ele fica só olhando pro monstro com a arma na mão e não atira. Depois ela corre, ainda com a arma levantada, em direção ao caminhão na tentativa ridícula de resgatar o cara. Faz sentido nenhum, mas é que o filme entrega, fazer o que, né? A gente também tem um grupo de adolescentes que já tá quase nos seus 40 anos de idade. Cara, eu preciso saber quem foi o cretino. Quem foi o cretino que olhou pra esse sujeito e achou que ele realmente lembra um adolescente? Nada no mundo me convence que esses caras têm menos de 20 anos de idade. Pro cara chegar nos 20 com essa cara, só se ele usar droga desde os 12, não tem como. Diálogos completamente desnecessários, como por exemplo a cena do coelho, onde o pessoal fica tentando convencer o cara a soltar o coelho, como se nenhuma delas tivesse a capacidade
de só abrir a tampa da armadilha e soltar o animal de novo na natureza. Mas o adolescente da Shopee diz que é a lei do mais forte e literalmente chama o grupo de mulheres de mulherzinhas, como se isso fizesse algum sentido. Esse filme tem muito disso, cara. Tem diálogos terríveis que parece que só foram jogados no papel e nem sequer foi discutido. A galera só gravou o que o roteirista escreveu e pronto. As cenas, a maioria delas, são longas demais, tomam muito tempo de tela. As coisas acontecem extremamente devagar no filme. Além da tentativa de criar uma mitologia sobre o monstro, os personagens não têm nenhum desenvolvimento. Cara, é sério, velho. Eu já tinha assistido meia hora de filme e não me importava com nenhum dos personagens. Se todos eles morressem na história, não ia fazer falta nenhuma. Eu acho que esse foi o único filme que eu assisti onde eu me peguei pulando as cenas de vez em quando, porque não dava pra aguentar. Tem uma cena de um corvo ou uma gralha, eu não me recordo agora, mas a cena mostra o bicho cantando ali na porta da véia fumante de Derby. E essa cena é longuíssima. O bicho fica ali por um bom tempo, só cantando, até que a personagem aparece na tela. Não dá pra saber o que deu na cabeça da galera pra fazer cenas assim tão longas sem necessidade. Eu honestamente acho que foi aquela parada de ego, sabe? Quando o cara acha que tá produzindo uma baita obra de arte, então ele passa cada cena lentamente para que tu e eu, dois trouxas, possamos contemplar a obra-prima devagar e aproveitar cada frame que o filme tem. Ou a segunda opção é que o filme não tem conteúdo em si, e por isso é importante que as cenas sejam longas, afinal, se a gente cortar as cenas para deixar menos exaustivas, a gente vai ter o quê? 40 minutos de filme? Olhos Famintos 3 é uma bucha, muito por conta das decisões criativas, o roteiro fraquíssimo, atores medianos, cenas longas demais, uma direção confusa, falta de orçamento, porque sim, nem a produtora que produziu os filmes anteriores quis assumir essa bucha aqui. Outra produtora foi responsável por essa bagaça. Tiveram diversas controvérsias envolvendo o filme, incluindo o próprio diretor do filme, que já havia sido preso por abusar de menores de idade nos anos 80, e isso causou boicotes ao filme, é claro. Também teve o fato de que eles foram proibidos de mostrar cenas muito violentas no filme, o que já causa uma estranheza, afinal é Olhos Famintos, o vilão é um canibal, ele se alimenta das vítimas. Não mostrar uma cena violenta em um filme onde um boss final devora as vítimas é no mínimo burrice. Mesmo com tudo isso, eu acho que ainda dava para ter entregue um filme decente, mas me parece que o roteiro e a direção, junto com as péssimas atuações, não ajudou para que a gente chegasse nesse resultado. Eu honestamente espero que um dia a gente veja um reboot de Olhos Famintos, com algum diretor que realmente se importe com o que está fazendo e com algum roteirista que saiba escrever. Olhos Famintos é uma saga que é dividida em duas partes, a parte boa e a parte ruim. E pelo menos a gente tem a parte boa dessa saga, os 2 primeiros filmes, pra poder se divertir assistindo ainda, né? Bom, tu já assistiu essa bomba em forma de filme? Qual a tua opinião sobre essa película de qualidade questionável? O que tu acha que poderia ser feito pra salvar esse filme? Se é que dá, né? Se é que tem alguma coisa que dá pra salvar aqui. Eu realmente vou precisar de um bom café preto e alguns minutos refletindo a minha existência depois de terminar de ver esse negócio. Esse foi Pipoca Velha TV, fiquem todos com Deus e até a próxima.